certificam que essa epístola é sim autêntica, canonizada e é verdadeira. Quando a gente olha para cá, essa epístola, ela não é destacada a uma pessoa, ela não é destacada a uma cidade, e ela não é destacada a uma única igreja, como era nas cartas de Éfeso, de Laodiceia, das igrejas da Ásia. Não, aqui é uma epístola universal, como a de Tiago. Ela abrange todos os tempos da igreja cristã. Ela é destinada para todos os tempos da igreja cristã. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todo momento da igreja, essa epístola de Judas, ela é inserida como uma pedagogia, como um ensinamento, como um fundamento, como uma base para o fortalecimento da fé cristã. Pastor, e o que Judas estava combatendo? Judas estava combatendo o gnosticismo de seu tempo, de sua época, que estavam lutando e querendo combater as veracidades da palavra, e estavam declarando, dizendo que não era verdade o que os apóstolos pregavam, porque Deus estava impossibilitado de forma nenhuma, teria encarnado-se na pessoa de Jesus, e eles agora lutavam contra este pensamento, contra esta verdade, e eles agora traziam falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsa teologia para a igreja do século II e para a igreja contemporânea também. Então Judas vai se levantar com a sua voz profética, com a sua apologia, com a defesa da fé, e Judas vai combater o gnosticismo. Judas vai enfrentá-los através da verdade da palavra. E o ensinamento que Judas traz, amados, ele vem detalhadamente com cuidado para a minha vida e para a sua vida. Por isso ela é universal, porque ela fala em tempos a tempos, em épocas e épocas. Aí Judas inicia esta epístola dizendo no verso 3: amados, enquanto eu empregava, em outras traduções vai dizer empenhava, em outras vai dizer dedicava-me diligentemente, cuidadosamente. Isso quer dizer que Judas é alguém preocupado em apresentar um conteúdo autêntico, verdadeiro, pesquisado. Ele não vai só por uma opinião, não, ele vai pesquisar, ele vai se aprofundar, ele vai se lançar, ele vai se debruçar sobre o conhecimento daquilo que ele vai falar. Então ele não vem falar de algo por acaso, ele não vem defender a fé por acaso, não, ele sabe o que está falando, ele sabe o que está defendendo, ele está pautado nas escrituras, ele está pautado nos estudos que ele fez, ele está pautado no seu conhecimento e na verdade de Deus para a sua vida. Então Judas vem com atenção dizendo: eu empreitava com toda a diligência escrever acerca da salvação. Olha a preocupação de Judas no segundo século da igreja. O que era? Salvação. Meus amados, se há 200 anos apenas após a morte e a ressurreição de Cristo já havia um problema sobre isso aqui, você imagina mais de 2000 anos atrás. Se há 200 anos já havia um conflito, uma divergência de opinião, já havia um embate sobre algumas questões teológicas, você imagina mais de 2000 anos, como se encontra o estado da igreja neste século. Então os gnósticos impetravam aqui um contexto de pensamento que Judas vai se levantar e vai dizer: não podemos permitir que isto seja inserido dentro da igreja, porque isto irá comprometer a nossa salvação. Primeiro, porque está mistificando a pessoa de Jesus Cristo. Segundo, está descaracterizando a fé como genuína. Terceiro, Judas está se levantando para combater isto, dizendo:
porque se entrarmos por este caminho, nós teremos a nossa salvação comprometida pelo fato de não confiarmos verdadeiramente que Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele é a aliança entre nós e o Pai, Ele é o mediador entre nós e o Pai, Ele veio como Pai encarnado nele para nos reconciliar com Ele. Então os gnósticos estavam combatendo isto, e Judas se levanta para dizer: queridos, a gente precisa se preocupar com a nossa salvação. Quando eu olho para a igreja do nosso século, dos nossos dias, quando eu olho para a comunidade cristã contemporânea, a gente fica preocupado, porque salvação é um quesito que não preocupa mais a igreja dos nossos dias. Salvação é uma questão que não interessa mais a igreja do século 21. As pessoas do nosso século estão até preocupadas em viver uma fé, em professar um cristianismo, em frequentar uma igreja, mas apenas como um algo social. As pessoas vêm, participam de um culto, oferecem seus talentos, exercem suas funções, executam seus trabalhos, vivenciam algumas coisas, mas ninguém se interessa mais no quesito salvação da nossa alma. E por não ponderarmos mais este quesito salvação, muitos estão brincando com o evangelho, muitos estão aderindo e absolvendo heresias, blasfêmias, falsas doutrinas inseridas no evangelho. Por causa de não ponderarem mais a salvação, a igreja está escancarando as portas e está entrando na igreja falsos ensinamentos, está entrando na igreja heresias, está assumindo no altar da igreja conceitos e contextos que desvinculam as verdades divinas, e a igreja está absolvendo, e a igreja está aceitando, e a igreja está comprometendo a fé. Por quê? Porque passarão todos os anos de suas vidas dentro de um templo, aprendendo coisas erradas, servindo de forma errada, e não levando em questão o quesito da salvação da nossa alma, porque esta é a razão primordial de Deus ter mandado seu filho Jesus ter vindo, ter se entregue por nós, ter ressuscitado unicamente para salvar a minha e a sua alma. Ele não veio para nos dar uma vida na terra social, boa, agradável, com bens, com riqueza, com prazer, não. Ele veio para salvar a nossa alma que se havia perdido. E Judas vai se levantar com essa diligência. E a gente precisa, como igreja, se levantar nesse quesito também, de defendermos a salvação e a nossa fé. Quando Judas vai dizer no verso 3, que ele vem trabalhar a pauta da salvação com diligência, e ele escreve acerca da salvação e da necessidade de exortar esta igreja por isso, a primeira coisa que Judas está falando é sobre arrependimento. Lucas capítulo de número 5, verso 32. Lucas 5, 32. Hoje nós vamos ter um estudozinho rápido. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 4, verso 17. O que é que ele diz? 4,17 de Mateus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o quesito que Judas primeiro vai levantar sobre salvação é arrependimento. Judas vai dizer: não há como haver salvação sem arrependimento, porque o arrependimento é o confessar da alma, em reconhecer que o estado do indivíduo é deplorável, está contaminado pelas mazelas dos desejos pecaminosos da carne. E para que a salvação que é gratuita seja dispensada sobre este indivíduo que a recebe, este indivíduo precisa arrepender-se de seus pecados, ele precisa reconhecer os seus pecados, ele precisa se preocupar em se arrepender diante do Senhor. Aí por que eu digo que a salvação não é mais ponderada entre nós? Porque as pessoas não querem mais se arrepender. O pecado está tão habitual entre nós, e encontrou entre nós braços que ele possa descansar,
que a própria igreja não se arrepende mais do que pratica. As pessoas dentro do grupo social cristão já não se arrependem do que falam, do que pensam, do que dizem, do que praticam. E a salvação está entrelaçada no arrependimento. Arrependimento dos meus e dos seus pecados, que é o reconhecimento do nosso estado. Quando eu me acostumo com o pecado, eu não sinto a necessidade de me arrepender. E por não sentir a necessidade de me arrepender, eu não sinto a necessidade de ser salvo. Por isso a salvação não é mais pauta para a vida cristã. Por isso as pessoas não se preocupam mais. Por isso muita gente peca e vive pecando dentro da igreja e não pondera mais esta questão. E Judas está levantando dizendo: a gente precisa se arrepender, porque a salvação é dispensada gratuitamente sobre nós. Mas ao mesmo tempo que ela é dispensada gratuitamente, ela é condicional. Precisa do arrependimento. Porque se não precisasse do arrependimento, todos seriam salvos. Todos seriam alcançados. O que está dentro da igreja servindo, como o que está lá fora que não serve. Mas apesar dela ser gratuita, ela é condicional. Eu preciso reconhecer o meu estado. Eu preciso confessar o meu estado. Eu preciso declarar a Ele o meu estado. Eu preciso rogar a Ele por perdão. Eu preciso rogar a Ele por misericórdia. Eu preciso rogar a Ele pela sua bondade, porque a sua finalidade de ter vindo foi esta: para perdoar os pecados daqueles que se arrependem. Então a questão da salvação, ela se inicia no arrependimento. O indivíduo precisa arrepender-se, ele precisa confessar o seu pecado. Arrepender-se é confessar, é reconhecer, é declarar o seu estado. Mas a grande maioria da igreja, principalmente brasileira, as pessoas não têm mais nem senso de consciência. O pecado está tão entrancerado, trincheirado entre nós, que nem a consciência incomoda mais. As pessoas pregam em pecado, cantam em pecado, cultuam em pecado, levantam a mão em pecado, e nem a consciência declara mais. Uma coisa que a Isaías falou, que a nossa consciência testifica contra nós sobre os nossos pecados. Mas o estado deplorável é tão grave que a própria consciência já não incomoda mais o indivíduo, já não mexe mais com o indivíduo, já não o faz mais arrepender-se de seus pecados. É por isso que há um povo cristão travado, preso, restrito, detido, porque está habituado com uma vida de pecado, não se arrepende de seus pecados. E deixa eu te dizer uma coisa: a salvação da nossa alma está entrelaçada ao arrependimento. Não se acostume em pecar e não se acostume em viver em pecado. Se acostume em se arrepender, em confessar e em pedir perdão ao Senhor todos os dias da sua vida. É isso que Judas quer combater. Primeiro, o arrependimento. Segundo, o perdão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Você anota para você ficar um estudante da Bíblia. Você vem em casa para não ficar nas minhas palavras. 1 João capítulo 1, verso 9, que aqui diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, era para ser um E maiúsculo aí no início, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que é que João vai dizer: se nós confessarmos, primeiro, arrependimento, reconhecer o estado. Segundo, confessar. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para perdoar as nossas transgressões e as nossas iniquidades, para perdoar as questões inadequadas da nossa vida. Mas o que Ele espera de nós no contexto é arrependimento e confissão.
É arrepender-se, é confessar, é arrepender-se, é declarar, é arrepender-se e dizer a ele. Então Judas está estudando isso com diligência, sobre esta questão da salvação, para passar para a igreja, porque falsos líderes estavam ensinando que essa questão da salvação não precisava também de arrependimento e de confissão, não necessitava, estava equivocado, porque precisa arrepender-se e confessar. Mas é uma questão que a gente não... Pense num culto que a gente não gosta de ouvir, um culto desse, porque nos acostumamos, irmãos, a falar sobre coisas da terra, e assim vamos levando a nossa vida cristã com a mente e o coração pautados nas coisas superficiais, quando a gente tem que parar e ponderar que nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui porque acreditamos na salvação da nossa alma, cremos na eternidade, cremos em levar uma vida eterna, cremos na salvação. Então a gente precisa se preocupar e zelar pela salvação. Mas aí você pode dizer: não, mas o calvinismo diz que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas o autor de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 3, se não me falha a memória, ele vai dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande e poderosa salvação? Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Como é que a gente vai escapar do sistema deste mundo, da iniquidade da carne, dos desejos da carne, das vontades da carne, se nós não atentarmos? O que é atentar? Olhar, vislumbrar, desejar uma tão grande e poderosa salvação. Então eu preciso me preocupar com isto, eu preciso me atentar para isto. Por quê, pastor? Porque os dias estão sendo abreviados. Jesus está às portas. A igreja quase não quer falar sobre isso, mas Ele está às portas. E Ele estará vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. Queira você ou não, deseje você ou não, pense nisso você ou não, eu acho que é tempo da gente começar a dar uma atenção maior à nossa salvação. E quando eu dou atenção maior à salvação, é um bojo de um contexto tão completo, amados, que entra o arrependimento, que entra a confissão de pecados, que entra a necessidade do perdão, aí entra a fé inicial e a vida na fé. Romanos capítulo 10, verso 9. Se arrepende, confessa, aí inicia a fé inicial. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares, aqui inicia a fé inicial, como é chamada academicamente falando. A fé inicial, ela começa aqui. Quando você está professando publicamente, isso aqui é a mesma coisa do batismo. Quando alguém se batiza, não é para ser salvo, porque o batismo não vai salvar ninguém. O batismo é uma confissão pública, de que você publicamente está declarando que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Então eu se arrependo, os meus pecados são perdoados. Agora começa a minha fé inicial, e na minha fé inicial, ou na minha fé de prática de vida, eu vou externar a minha vontade, o meu desejo, a minha certeza da salvação, com o meu testemunho de vida, com as minhas práticas de vida, com as execuções da minha vida. Eu estarei declarando que sou uma pessoa salva em Jesus Cristo, meu Senhor. Como, pastor? Não entendi. Vou explicar melhor, ou simplificar. Quem é salvo em Jesus Cristo anda e caminha como salvo. E quem caminha como salvo anda em santidade de vida. Quem caminha como salvo professando a sua fé inicial ou executando-a, ele anda praticando o exercício da fé e a palavra da verdade. Ele é reconhecido verdadeiramente como um cristão.
Porque tem gente que ele morre dizendo que é crente e a gente não acredita. É ou não é? Tem gente que a gente conhece por aí que lá pro meio da conversa o cara diz: não, mas eu sou crente. A gente diz: de onde? Tal igreja. É mesmo? A gente não acredita. Pelas expressões, pelo estilo de vida, pela maneira de viver. Ele era de uma igreja um período. Aí um dia o vizinho, o irmão da igreja, foi visitar a igreja. Quando ele chegou na igreja, nós estávamos na porta, o irmão na porta: olha, tu é crente? Vizinho do irmão. Eu não sabia não. Não. Aí que eu morria e não sabia que tu era crente. Você já viu disso por aí? Eu fiquei, como diz o ditado, passado. Eu disse: meu Deus. Porque não há execução de fé no estilo de vida. Deixa eu te dizer uma coisa: a maneira como você leva o seu estilo de vida diz quem você é ou o Senhor. Nós temos uma cultura de dizer que roupa não salva e roupa não salva ninguém. Mas a roupa que eu visto, ela declara que tipo de cristão eu sou. A maneira como eu me visto declara que espécie de cristão eu sou. Se eu sou um cristão, ou você é uma cristã, aí anda com um shortinho daquele, meia nádega. Aí tu entra num shopping, num mercado, num moranguinho. Vai, Senhor, todo mundo olha para ti, Senhor. Como é mesmo? Mas eu sou salvo em Jesus Cristo, porque Ele me perdoou. Você pode até ter se arrependido e Ele perdoado, mas como salvo você está andando ainda não. Não estou mandando você botar uma saia lá nos pés e sair pisando na saia e cair no meio da rua. Não estou mandando você andar de calça jeans 3 horas da tarde no meio do sol de 35 graus. Não estou falando sobre isso não. Estou falando que a maneira como nós nos vestimos declara quem nós somos, declara o estilo de vida que nós levamos, declara sobre a nossa intimidade com o Senhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus e zelamos pela nossa salvação, mais nós guardamos e resguardamos o nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos cuidado com a nossa aparência. Quanto nós mais conhecemos ao Senhor, mais cuidado nós temos com a nossa imagem. Porque estou levando sobre mim, estou professando sobre mim, estou declarando sobre mim a imagem de Deus, a fé na pessoa de Jesus, a vida de intimidade com Ele. Então eu preciso me preocupar. Aleluia. É bom no domingo isso aqui, né, irmão? Então, Judas está preocupado com isso, na questão da fé inicial. Mateus capítulo 10, verso 32. Mateus 10, 32. Já está lá, assessor? Está ligeiro. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A fé inicial e praticada, ela nos faz confessar Jesus perante os homens. Então Judas está ponderando mais esta questão, porque tinha alguns irmãos se ocultando, se excluindo, porque quando o negócio começou a apertar e começou um embate, a defesa da fé, tem aquele tipo de crente que não quer nem ficar em cima do muro, ele se esconde logo mesmo. Não, vou ficar lá aqui, que é para eu não dar minha opinião, que é para eu ficar, não é assim, né? Não. Tem crente que por aí começou um assunto e vai falar da fé dele, já sai logo de cena. Diz que eu sou crente. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu. Essa questão desse requisito aqui não é só na questão da fé pública declarada, de eu confessar dizendo: tu é o meu Senhor e Salvador. É no estilo da minha vida diário, aonde eu for, aonde eu estiver. Podem estar tratando do que estiverem, debatendo o que estiverem debatendo, combatendo o que quiserem combater.
mas a minha fé é convicta, a minha fé é proclamada, a minha fé é defendida. Creiam vocês, acreditem vocês, aceitem vocês ou não, eu sou cristão, sou servo do Senhor, discípulo de Jesus Cristo. A minha fé é professada, publicada, declarada perante os homens. É isso que Judas quer que eles pratiquem, que eles não se envergonhem da fé que há neles, na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando começaram a trazer novas doutrinas, novos ensinamentos, heresias, aí alguns cristãos começaram a titubear na fé. Aí Judas disse: epa, não, vocês devem ser firmes na fé de vocês, devem ser firmes na pessoa de Jesus. Aconteça o que acontecer, foi Cristo quem salvou as vossas vidas. Já? Bora correr no requisito da diligência da salvação. Ele fala sobre a santificação, Romanos capítulo 6, verso 22. Tudo isso está inserido na nossa defesa da fé sobre a salvação. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olhe que antes da vida eterna nós passamos pelo processo de ser libertos do pecado, feitos servos de Deus, e agora devemos produzir o vosso fruto para quê? Santificação. Não é só chegar aqui, abrir a boca e dizer: aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Tem um processo, bebê, e tu pode passar a vida toda dentro da igreja. Se tu não enfrentar esse processo e vivê-lo e praticá-lo, processo do arrependimento, perdão dos pecados, da fé inicial, aí entra a santificação, mudança de estilo de vida, mudança de hábitos de vida. Santificação é abstenção daquilo que não serve, daquilo que não presta, daquilo que atrapalha, daquilo que interfere. Santificação é abandonar, é deixar de lado, é excluir, é não praticar, é não executar, é não viver mais coisas que ferem o caráter de Deus na sua vida, a imagem de Deus na sua vida, os princípios e os valores de Deus na sua vida. Então Paulo vai dizer que a gente precisa, após ter sido libertos do pecado, transformados em servos, olha, que libertos e transformados, mas ainda não tem o produto do fruto, que é a santificação. Tem que pôr em prática isto aqui, irmãos. Nós temos que santificar a nossa vida diariamente. Diariamente. Pastor, como é a santificação? Eu tomar um banho com sabão pavão? É o novo, eu vi isso aí. Daqui eu faço linguagem. Meu amigo, eu vi. A negada não sabe nem o que é pavão aqui. Eu também não sei não, a avó que dizia. O processo da santificação é eu todo dia matar hábitos, práticas, execuções que atrapalham a minha intimidade, o meu relacionamento e a minha santidade diante do Senhor. É todo dia eu levantar e saber o que não faz bem e rejeitá-lo. É todo dia entender que algo que eu possa estar fazendo estiver atrapalhando a minha vida com o Senhor, eu vou me abster daquilo. Isso não serve. Eu vou santificar a minha vida. Você pode até desejar, pode até querer, só não pode praticar, só não pode executar, só não pode fazê-lo. Isso é uma santificação. A sua mente pode até pensar, não tem quem impeça não da mente pensar não, do coração desejar não, mas a prática é decisão sua. Aí eu me santifico quando eu abstenho-me dessas coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3 ao verso 7. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3 ao 7. Porque esta é a vontade do pastor Davi. E quem é a vontade? Não é minha, é dele. A vossa santificação, que vos abstenhais da
fornicação, desejo da carne, o pecado, a prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando você santifica, você não está honrando você. Quando você santifica-se, você está honrando. José, santificação. Da casa de Potifar. A mulher de Potifar quis deitar com ele. Mas Potifar não está aqui. Não, o problema não é Potifar, não. Ele está se santificando. Aí quem é que ele honra? Minha questão é lá. Querer eu até quero, mas eu não posso desonrá-lo. É questão de honra, de respeito, de devoção. Continua. Não na paixão da concupiscência. O que é, pastor? Concupiscência. Concupiscência no original é desejo desenfreado da carne. Desejo descontrolado. Ele vai dizer da concupiscência com os gentios que não conhecem a Deus. Nós não somos mais do mundo, irmãos. Do mundo a gente já foi tirado de lá. A gente não pode mais viver, a gente não pode mais praticar, a gente não pode mais levar o nosso estilo de vida como eles levam. Aí quando ele passa dessa santificação, Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Ai, ai, ai. Sem a qual, e não vou ler não, você está vendo? Sem ela, ninguém. Ai, 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 ai. Não vai viver tua vida desmanteladamente, não, irmão. Te preocupa com isso aqui. Porque sem santificação, não é eu que digo, não. É a palavra. Não tem meio termo, não. Não, mas eu não me santifiquei, mas eu dei oferta, dei dízimo, estava no culto, terça, sexta, quarta, domingo, de manhã, de tarde, de noite, estava na oração, cantava, tocava, pregava, participava, levantava a mão. Ele vai lá, pastor, tem outro texto que prova isso aí, tem, Mateus capítulo 7. Só não lembro o versículo agora, mas Mateus capítulo 7. Chegaram naquele dia, dirão para ele: Senhor, preguei no teu. Meu nome foi. Meu nome preguei, cantei, toquei, batizei, orei, tudo teu nome. Apartai-vos de mim, malditos. Vós que praticais a iniquidades, vão para o fogo eterno. Shimon. Mas não estava na igreja servindo. Aí achou, está crente. E aí, vai passar no YouTube dizendo que ele está crente. Herderson é o nome dele. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é porque eles não conheciam a Deus, porque tudo que eles estavam praticando sem o verdadeiro relacionamento. A motivação poderia até ser certa, mas a prática era errada, porque não tinha verdade, não tinha sinceridade, não tinha sentimento e não tinha santificação. Deixa eu te dizer uma coisa: vai ficar muita gente fora, muita gente que prega, muita gente que canta, muita gente que toca, muita gente que está na igreja, porque aqui em cima todo mundo que prega é espiritual, todo mundo que canta é espiritual, todo mundo que toca é espiritual, todo mundo que vem para cá é espiritual, mas lá fora não vivem a santificação. Ô irmão, não sei para você, mas isso é pesado demais. Isso é pesado demais. Após a santificação, a glorificação é um processo, amados. É uma engrenagem. 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 a 54. É um processo, irmão. Etapa. Passou da santificação, quando formos levados a acontecer. Porque convém que isto, que é corruptível, esse corpo, se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quem se arrependeu? Isso aqui é uma aula. Quem confessou os seus pecados, quem pratica a fé na sua caminhada, quem se santifica no grande dia, chamado por Ele, vai deixar o corpo terreno para um celestial. Você não entendeu isso não, né? A importância disso. O que é mortal será transformado na imortalidade. Aleluia. Sabe que processo é esse aqui? Você pode até aqui no mortal ter uma perna curta, tá sem uma perna, sem um braço, sem um olho, mas na mudança desse processo, do daqui pro de lá, lá é perfeito. Lá é perfeito. Lá é perfeito. Mas é necessário passar pelas etapas que produzem a salvação. Oh, irmão, a gente precisa se preocupar com isso, irmãos. A qualquer momento nosso Senhor vem nos buscar. A qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. E eu e você iremos subir, se tivermos nos arrependido, nossos pecados perdoados, caminhado com Ele, nos santificado. Porque o autor aos Hebreus é muito pesado quando ele diz: sem a santificação, ninguém, irmão, esse negócio de misericórdia não. Nessa hora aqui não vai ter negócio de misericórdia não. Ninguém não santificou-se não lutou não, porque a santificação é uma luta para não praticar o que é errado. Não é você ser santo melhor do que ninguém, porque excesso de santidade terrena é problema. Tudo que é demais, eu vejo um crente arrotando santidade, melhor do que todo mundo. Meu cabelo é no joelho, minha saia é nos pés, e minha vida é intocável, eu sou totalmente do Senhor. Eu fico arrepiado com medo, meu Deus, tenha calma, porque a gente é humano ainda, é natureza humana isso aqui ainda, tem emoção aqui ainda, tem sentimento. Nós estamos em processo de santificação, é processo, é diariamente. Errei hoje, vou mudar isso aqui, não vou fazer mais não. Amanhã eu já erro com outra coisa, eu aprendo já com o erro de amanhã, não fazer mais nem o de amanhã e nem o de hoje, e vou aprendendo e vou melhorando a minha vida. É isso que Judas quer defender aqui. Escrevi com diligência acerca da salvação, que nos é comum. Senti também a necessidade de vos exortar a combater pela fé de uma vez por todas. Ele fala sobre o quesito de salvação. Aí ele vai entrar na outra questão: lutar em defesa da fé. Lutar em defesa da fé não é eu pegar uma espada ou uma faca, como Pedro fez, partir para cima do opositor contra a fé e largar-lhe a peixeira na orelha, não. Isso é crime. Lutar em defesa da fé é manter-se fiel aos padrões divinos. Lutar em defesa da fé é não permitir que falsos ensinamentos, que heresias, que falsos mestres, que falsos pastores, que falsos apóstolos, que falsos líderes diluam, mistifiquem aquilo que é essencial. Lutar pela defesa da fé é não permitir que outros queiram pôr um fundamento em cima daquele que já está posto. Porque este evangelho é único, é autêntico e é verdadeiro. A gente vai para a carta à igreja de Éfeso, eles colocavam os falsos apóstolos à prova, eles resistiam. A gente vai para Atos dos Apóstolos, uma igreja chamada em Bereia, os bereanos, eram os
caras pregando e os bereanos, como é? Diz de novo. Deixa eu ver. Não, peraí. Não tem esse negócio de plantar bananeira do céu, não. Não, aqui na Bíblia não. Aviãozinho, não. Aviãozinho? De novo, os bereanos. Não. Onde foi isso aí? A gente é tão mistificado. Deixa eu dizer para vocês. Que até o que tornou-se cultural, movimento pentecostal. Não estou falando do pentecostalismo clássico, que é a doutrina pentecostal. Estou falando do movimento de igreja que se denominam pentecostais e faz movimento de culto pentecostal. É negado rebolando cadeira, é plantando bananeira. Está cheio na rede social, irmão. Tem um demônio de um idioma. É um demônio de um idioma. É, irmão? Isso, varão do idioma. Esses dias estava na internet. O pastor com a marreta do Thor. Sério? Você procura na internet, pastor marreta do Thor. O cara com marreta. Aqui não. Não, aqui não. Aqui ele diz que ninguém bota outro fundamento em cima do dele. E no fundamento dele diz que o Espírito até opera em nós, mas o nosso Espírito testifica com ele. A gente não cria amnésia quando o Espírito dele está agindo em nós. Então nesse negócio de dizer que se encheu do Espírito e ficou fora de si, é demônio. Porque o Espírito de Deus, quando age na nossa vida, a nossa consciência permanece em nós. Eu sei o que estou fazendo, eu sei o que estou falando, eu sei o que estou dizendo. Eu não fiquei com amnésia, não. Sério. Eu estava numa oração um dia. Estou ensinando a vocês Bíblia, viu? Estava numa oração um dia na cidade da Pipoca. Tem um irmão lá, o Vaso. Só um apelido você já sabe. Aí tinha um presbítero Nicolau, que descansa no Senhor, era meu companheiro de oração. O Senhor, toda sexta-feira terminava o culto, a gente ia pro porão da casa dele. Fez um porão, cavou lá embaixo, no térreo, fez um quarto. Aí tinha uma escada, um lugarzinho apertado, dava 8 pessoas no máximo. Aí o Vaso que não, eu quero orar com vocês, eu quero orar com vocês. Tá certo, Vaso, a oração é decente, era oração mesmo de joelho, chorando. Aí o Vaso começa a orar, o Vaso se levantou, aí saiu, pá, no canto da escada. Aí pelo, Deus, como dói. Deus, como dói. Bate mais devagar, Senhor. Bate devagar, Pai. Terminou a oração e disse que foi isso aí, Vaso. Papai do céu, deu um murro. Papai do céu te deu um murro. Ele falava assim, deu um murro no vaso. Olha o caroço do murro do papai. Desmantelou o vaso todinho, irmão. Oh, meu Senhor. Amados, deixa eu dar um conselho a vocês. Leiam a Bíblia. Nunca foi, sempre foi urgente, mas nunca foi tão urgente ler a Bíblia como nos nossos dias. Porque olha como disse Judas no capítulo 4, verso 4. Pois certos homens se infiltraram descaradamente a igreja, com uma leva de falsos ensinamentos. Irmão, se você for para uma rede social, você não sabe mais nem o que é que você acredita. Você não sabe mais nem no que é que você acredita. Esses dias não, uns meses já atrás, eu vi um vídeo de um pastor renomado do Brasil. Esse cara, na década de 90,
Era uma fera o cara. Lembra, eu era garoto, esse cara já é estourado. É cearense, mas hoje mora em outro estado, mas o cara é uma mente que poucos tinham. Hoje o cara pirou de um jeito. Aí grava o vídeo, eu vou dizer, convidando para vir para a igreja dele. Aí vem o casal de agarrados, os dois bichão. Aí ele na porta da igreja: bem-vindos, meus servos, para a casa do Senhor. Este é um lugar de amor. Aqui sim, prega-se a verdade. O Senhor não exclui, abomina ninguém. Eu fiquei olhando aquilo. Duas pessoas do mesmo sexo juntas, entrando dentro da instituição lá, e o cara dizendo: isso pode. Vai lá para Romanos capítulo 1 e rasga, meu irmão, a folha da palavra. E o povo: é verdade, né? Deus é amor. É verdade, né? O pastor Davi aqui é preconceituoso. Aí o povo fica: é mesmo, é. Deus recebe todo mundo, recebe todo o breguesso, recebe. Mas não deixa do mesmo jeito, não. Recebe para mudar, para permanecer, não. Recebe para transformar, para ficar da mesma forma, não. Pode vir do jeito que tiver, irmão, mas quando chegar na presença dele, ele limpa a alma, limpa o espírito, transforma a mente, limpa o coração. Ei, vamos acordar para a verdade, ei. Mas ninguém quer falar mais sobre isso. Aí Judas vai falar, e quando Judas, vou terminar com isso aqui, Judas está falando de duas fés: a fé subjetiva e a fé objetiva. É as duas questões que Judas está falando aqui. Primeiro, a fé subjetiva, que é pautada no dever, do comportamento do indivíduo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Esta é a fé subjetiva. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Isso é praticado na fé: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. São atos do Espírito de Deus na nossa vida, pela fé subjetiva. Eu começo a praticar isto aqui quando verdadeiramente a fé está sendo executada em mim. E qual é a fé objetiva? É a fé que é sobre o que cremos e acreditamos na pessoa dele. Isso aqui é a fé subjetiva do que eu pratico. Porque tem muita gente que pratica bondade, mas não conhece a Deus. Sim ou não? Fé subjetiva. Fé objetiva é a declaração de que eu creio no Senhor, o único Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor, que tudo está perante os seus pés, que Ele é único, que Ele é verdadeiro e que Ele está vivo. Fé objetiva é a minha declaração que eu professo a minha fé na divindade absoluta, que não há nos céus nem na terra como Ele, que Ele é único Deus, que Ele é único Senhor e que Ele é Senhor e Redentor da minha vida e da sua vida. Fica de pé no nome de Jesus.